Olá, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rico, vocês estão aqui no meu canal, Rico Valdez Tarô, aqui no YouTube. Estou fazendo a leitura para a semana 19 para o amor, para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Sagitário. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Vou fazer essa leitura e depois fique até o final, que eu vou fazer a leitura do Conselho Geral para quem tem Sol, Lua, o Ascendente em Sagitário, Conselho Geral para a semana, tá bom? Vamos lá, que temos aqui o universo para Sol, Lua, o Ascendente em Sagitário para a semana 19. Sol, Lua, o Ascendente em Sagitário. Temos aqui o universo. Essas são as cartas da vibração dessa semana. Muito bem, pessoal de Sagitário, Sol, Lua ou Ascendente. Para essa semana, dentro do campo emocional, do campo do sentimento, é bastante importante ter força de vontade. Força de vontade, ter movimento, ter a capacidade de trazer um certo movimento para a relação de vocês. É uma coisa que assim vai depender muito e assim depende também muito de uma continuidade, né, de uma persistência para que as coisas entrem assim num certo equilíbrio aí ao longo da semana. Por que isso? Aqui é muito uma questão assim, deixar de viver de aparência, sabe? É uma coisa de fazer um movimento para que assim, você não fique nutrindo uma certa aparência, como se você estivesse colocando uma persona e fazendo esse processo no automático. O momento é também sentir um pouco, estar aberto para sentir um pouco mais, sabe? Mas não é ter um zelo, mas assim, é ter um certo cuidado da maneira que você está se mostrando dentro do seu relacionamento. Muitas vezes, até a sua própria atitude, ela não é muito bem interpretada, ou você não se faz claro o suficiente dentro disso aí, e aí gera uma certa confusão. E essa confusão pode gerar até caminhos que não são caminhos saudáveis para a relação de vocês. Então, existe até um convite, se você não trabalhar a sua autoconfiança e trabalhar e fazer as coisas de uma maneira correta, isso tende até a passar pela cabeça em cometer algum tipo de traição. Então, assim, o momento é de realmente estar satisfeito com o seu momento, de fazer acontecer, ter uma constância, não fazer as coisas para impressionar. Porque se você fizer uma coisa só para impressionar, deixar uma coisa só de superficial, isso faz com que gere uma expectativa. E talvez você não consiga sustentar essa expectativa para sempre. Que isso pode gerar um desgaste, pode gerar até um certo comodismo. Então precisa tomar um pouco de atenção sobre a maneira que você está se colocando, a maneira que você se mostra para as pessoas. Então assim, não deixe ser um fogo de palha. Deixe de ser um fogo de palha e tenha uma atitude verdadeira para que não pense mal de você ou que você não se deixe levar por más influências e aplicar isso dentro do seu relacionamento, tá? Principalmente, né, estar aí trazendo algum tipo de vibração para causar certos enganos, né, querer tomar proveito de uma situação, ou até mesmo de querer esconder coisas. Então, assim, trabalhar essa autoconfiança ao longo da semana é muito importante, mas trabalhar também a constância, né? A gente está falando de uma semana, eu vou falar um pouquinho mais para frente da semana 19, essa semana 19, ela vai trazer calor, ela vai ajudar na continuidade, né? Mas você também precisa fazer por merecer.
Então, se fizer por merecer, você recebe. Se você vai ficar enganando, você também vai receber. Só que é algo que pode sair completamente fora dos seus planos e do que você imagina. Então, é muito importante trabalhar ao longo dessa semana, as questões de autoconfiança e acreditar, tá? Uma vez que você deposita essa confiança, você terá credibilidade. E uma vez que você tem credibilidade, você consegue navegar e trabalhar melhor as suas questões emocionais. Principalmente quando a gente fala do outro. O fazer por fazer, ou fazer só para causar impressão, talvez não seja uma boa impressão, porque você vai ter uma atenção e os holofotes ao longo da semana, mas você pode estar colhendo coisas e também consequências que talvez não sejam tão bom. Então, para um pouco, observe para ver se você não está realmente fazendo as coisas só para causar uma boa impressão, ou se você realmente quer levar créditos pelo que você vem fazendo, tá? Isso ao longo da semana para as questões emocionais. Falando da semana 19. Semana 19 é uma semana que vai ter uma semana aqui com 3 arcanos. Por que 3 arcanos? Eu trabalho com numerologia pitagórica, então numerologia pitagórica trabalha de 1 a 9, e dentro desses aspectos a gente faz a redução teosófica até chegar a um algarismo. Então nós temos um 19, que esse 1 mais 9 vira um 10, esse 10, 1 mais 0 vira 1. Então a gente tem uma semana com 3 vibrações aqui que se complementam, tá? Teremos uma força, um exercício de uma força yang bastante presente. Então uma questão de execução, de ir para frente, movimentação, tá? Mas tem que tomar um certo cuidado. Quando a gente fala da semana de 19, é uma semana quente, uma semana de calor, é uma semana de buscar vitória, de buscar êxito, de buscar alegria, de buscar esperança, de evitar, trabalhar as questões de medo. Então é não ter medo, então é ter uma vitória em cima dos medos, tá? Principalmente quando a gente fala dos desafios, né, que as mudanças elas vão ocorrer alguma parte da semana, terão altos e baixos, são mudanças que estão relacionadas a arcar com as consequências dos ciclos passados. Então se dê oportunidade também para encerrar ciclos, os ciclos que realmente já foi, não queira estender, então trabalhe para se livrar desse encerrar, né? Não se livrar, se encerrar esse ciclo. E a oportunidade de inícios de novos ciclos. Você tem todos os elementos, você tem todas as ferramentas, você tem a sabedoria, você tem a experiência para fazer isso. Só não confunda todo isso daqui e não coloque demais o seu ego em cima disso daqui, tanto o ego quanto a arrogância, porque isso não é uma coisa legal, faz com que você se ache demais e possa até perder o interesse sobre as relações que você tem, ou a relação emocional que você tem, ou a relação sentimental, e vai fazer com que você busque outro tipo de relacionamento, ou buscar até, ou ser até tendencioso a causar, por questões de fraqueza, a traição. Então tome bastante cuidado, porque a arrogância e o ego nessa semana, para vocês que tem Sol, Lua ou Ascendente em Sagitário, não é interessante essa vibração de modo geral, tá? E cuidado com ilusão, né? Cuidado para não estar se iludindo e iludindo outra pessoa também, que isso é bastante importante. Afinal, os holofotes poderão estar virados todos para você, mas você é o protagonista da sua história, protagonista da sua peça. Se você quiser aparecer demais, pode parecer ego, né? E também, se você quiser se mostrar demais, o Sol ele também cega, né? Então ele pode causar uma certa cegueira aí para quem está vendo. Então, seja mais transparente possível, seja o mais coerente possível, sem querer impressionar, sem querer causar boa impressão.
Seja você mesmo, trabalhe sua autoconfiança para que você não se engane e para que você não engane também quem está com você, tá bom? Eu sou Rico e ainda vou fazer a leitura do Conselho Geral para Sol, Lua, o Ascendente em Sagitário para essa semana 19. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, isso ajuda bastante o canal a crescer. E deixa os seus comentários, eu fico muito feliz, eu gosto bastante. Também respondo todos, tá? Então agradeço essa troca. Então vamos lá, o que temos aqui para Sol, Lua, o Ascendente em Sagitário nessa semana 19. Lembrando que essa também é uma leitura coletiva, pode servir para um, pode não servir para ninguém, e tá tudo certo, tá tudo bem. Tire bom proveito das energias e também do que está sendo colocado aqui na leitura. Lembrando que nessa semana, no final da semana, teremos uma lua minguante em Aquário, tá? Que faz um convite para que você reveja os seus ciclos anteriores e dê aquela ajustada, dê aquela calibrada para os ciclos que estão por vir. Então aproveite esse momento para fazer isso também. Sol, Lua, o Ascendente em Sagitário, que temos aqui de conselho geral para essa semana. Precisa plantar a sementinha, então plantar a sementinha da maneira correta, né, para que dê frutos, para que cresça, trabalhar muito bem as questões do relacionamento com as pessoas que estão à sua volta, trabalhar o ciclo social, o ciclo de amigos, o ciclo de amizade. Então, se estiver passando por um aperto, alguma coisa assim, pode entrar em contato com essas pessoas para que você desenvolva. Então, e seja amigo também, né? Do mesmo jeito que você pode vir a pedir ajuda, outras pessoas do seu ciclo social também possam pedir ajuda para você. E ajuda em todos os aspectos, emocional, profissional, na casa, espiritualidade, tudo. Então, se der essa oportunidade e essa boa convivência, vai ser bastante importante aí para vocês ao longo da semana, tá bom? Eu sou o Rico, vou ficando por aqui, eu agradeço por vocês estarem aqui. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seus comentários. E eu fiz a leitura tanto no amor quanto o conselho geral para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Sagitário. Que vocês tenham todos uma excelente semana, que seja abundante, que seja próspera. E nos vemos a semana que vem. Namastê.